Olá pessoal, eu sou Leonardo Vieira e esse é mais um vídeo para o Prof. Enem. Na aula de hoje eu vou dar continuidade à temática sobre o objeto de estudo das ciências humanas, o que estudam as ciências humanas. E hoje nós falaremos sobre a história, Para que serve a história, o que estuda a história, qual é o objeto de estudo da história e por que ela é importante para a sociedade, ok? Desde já eu peço que você dê um like no vídeo, se inscreva no nosso canal, beleza? Então, chega de conversa, vamos ao que interessa. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos lá. O que estuda as ciências humanas e hoje abordando especificamente o que estuda a história, ok? Bom, história e cidadania. Para que serve estudar história, Talvez a pergunta que muitos façam, durante a vida escolar. Para que serve estudar história? O que isso vai significar na minha vida, não é verdade? Bom, eu posso enumerar aqui para vocês os muitos motivos pelos quais nós podemos estudar história. Vamos ver alguns deles, Primeiro, os historiadores, eles interpretam as experiências humanas ao longo do tempo. Conhecendo essas interpretações e refletindo sobre elas, nós podemos adquirir a consciência do que fomos no passado para transformar o que nós somos no presente. Ou seja, a gente adquirindo consciência do que nossos antepassados foram, viveram, a gente pode modificar aquilo que não era assim legal, aquilo que não era viável e transformar o nosso presente para estimular a melhor convivência em sociedade, ok? Então, quando nós pensamos historicamente, nós percebemos que a realidade social ela é construída por seres humanos. Não se trata de uma fatalidade, de um dado natural imutável, mas de uma construção cultural dinâmica aberta a novas possibilidades. Então, a nossa realidade social, a nossa sociedade, ela não é algo natural, Assim como a sucessão dos dias e das noites, das chuvas, Ele é uma construção cultural, ela é construída ao longo do tempo. E por isso ela é suscetível a mudanças, à dinâmica das mudanças, ok? Então, nesse sentido, estudar a história ela pode despertar a consciência de cada um de nós para a tarefa de construir uma sociedade mais justa, com menos desigualdade entre as pessoas, independentemente de idade, sexo, origem, cor da pele e religião. Ok? Bom, história e historiadores, Ao interpretar as vivências humanas, os historiadores eles investigam o que os homens e as mulheres fizeram, pensaram e sentiram no decorrer de suas vidas, no cenário de suas culturas. Assim, o historiador ele pode pesquisar, por exemplo, aspectos da economia, da política, da cultura material e das mentalidades. Nesse processo, ele pode compreender relações entre passado e presente. Ok? História e memória, O que diferencia uma da outra, O conjunto dos acontecimentos e das experiências que ocorrem no dia a dia, tanto de uma pessoa como de um grupo, pode ser chamado de história vivida. Essa história pode integrar as lembranças das pessoas e dos grupos que a viveram. Mas existem outras vivências que podem ser esquecidas. A memória constitui, então, um campo de disputa histórico entre lembranças e esquecimentos. Ou seja, a história vivida, a memória, ela tende a valorizar as lembranças, Ou seja, é algo que aconteceu que merece, continuar em evidência, e algo que também aconteceu, mas que tem que ser esquecido. Logo, ele entra naquilo que chamamos de ocultação, ok? Então, esse é a característica da memória, ok?
Então, muitas vezes, essas disputas elas são marcadas pelos interesses sociais que estão em jogo em uma época ou sociedade. Dessas disputas, resultam frequentemente a predominância dos marcos históricos ligados à memória dos grupos sociais dominantes. Lutar pela ampliação da memória social, abrangendo eventos relevantes para diversos grupos, é um exercício da cidadania e de consciência histórica. Então, ou seja, a memória ela é fruto de disputas de interesses sociais dentro de uma época, né, ou de uma sociedade, e que tende a valorizar os feitos de um grupo e ocultar, né, os feitos de outros grupos. Okay? Então, a função da história é justamente relembrar, né, aquilo que foi esquecido, ok? E promover a ascensão dos grupos sociais subjugados e que foram esquecidos aí por essa memória, ok? Bom, as fontes históricas, né? Os historiadores eles trabalham com diversas fontes em suas pesquisas. No entanto, essas fontes não são documentos ou objetos de onde a história possa surgir, nascer ou jorrar de forma única e cristalina, como as fontes, né, de água. As fontes históricas elas sugerem indícios, pistas, indicações sobre o tema pesquisado. Por isso, elas devem ser interpretadas pelo historiador. As fontes históricas elas podem ser classificadas de várias maneiras: recentes ou antigas, privadas ou públicas, representativas da cultura material ou imaterial, etc. Também já foi muito valorizado o critério de classificar as fontes em escritas e não escritas. As fontes escritas são a elas cartas, letras de canções, livros, jornais, revistas, documentos públicos ou particulares, dentre outros. E exemplos de fontes não escritas são os registros da cultura material, como as vestimentas, as roupas, armas, utensílios domésticos, pinturas, esculturas, as construções, músicas, filmes, fotografias, depoimentos orais, dentre outros. Tá? O que acontece? Durante muito tempo, os historiadores eles utilizaram principalmente as fontes escritas para fundamentar as pesquisas históricas. Atualmente, devido ao desenvolvimento de novas tecnologias, como a televisão, o rádio, o cinema, o DVD, o computador e, bem recentemente, os smartphones, né? Os historiadores estão cada vez mais consultando e interpretando uma grande variedade de fontes não escritas, né? Imagens e sons e outros elementos da cultura material. Entre as fontes não escritas, destacam-se as fontes orais, como os depoimentos e as entrevistas. A coleta de depoimentos tem contribuído para conservar a memória pessoal e coletiva e ampliar a compreensão de um passado recente ou de uma história que está sendo construída no presente. Assim, na nossa sociedade atual, a hegemonia das fontes escritas ela foi relativizada, beleza? Bom, os limites e as possibilidades do saber histórico, né? Nós acabamos de ver que, com base em pesquisas, os historiadores eles procuram reconstituir as formas de viver em determinada sociedade. Podem também propor interpretações sobre como as ações humanas desencadearam mudanças ou preservaram situações ao longo do tempo. Em suas análises, os historiadores eles podem investigar a vida pública ou privada em seus múltiplos aspectos, sejam eles econômicos, artísticos, políticos, tecnológicos, filosóficos e etc. Estudar a história é, portanto, uma maneira de adquirir consciência sobre a trajetória humana. No entanto, nós devemos ficar atentos aos limites ou problemas da interpretação histórica. As historiografias, que são os resultados do trabalho dos historiadores, não podem ser isoladas da época em que foram produzidas. Acreditamos que, ao interpretar e escrever sua obra, o historiador ele vive também o seu tempo histórico. Beleza? Então, o que ele produz está ligado à história que vivencia, incluindo, por exemplo, as lutas,
as utopias, os valores, as visões e as expectativas. Desse modo, a obra de um historiador pode ser uma expressão de sua época, como também pode ser uma reação ao seu tempo. Ok? O trabalho do historiador ele vai depender de uma série de concepções que vão impactar em suas escolhas. Desde a definição do objeto enfocado, que pode ser o tema, o método e o projeto de pesquisa, até a seleção das fontes históricas a serem utilizadas. Além disso, o trabalho do historiador não deve ter a pretensão de fixar verdades absolutas e definitivas, né? Assim como outros profissionais de outras ciências. O historiador sabe que trabalha para o seu tempo e não para a eternidade. Okay? Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a história, como forma de conhecimento, é uma atividade contínua de pesquisa. Em sua etimologia, ou seja, em seu significado, história deriva de historém, que em grego antigo significa procurar saber, informar-se. Então, história significa procurar, basicamente procurar, ok? Bom, e agora, gente, nós vamos falar sobre a principal característica do estudo da história, aquilo que norteia os estudos históricos, que é o tempo, né? Nós vamos ver aqui as diferentes percepções e medições do tempo, beleza? Então, se a história estuda os grupos humanos através do tempo, exploramos agora o tema tempo, ok? A experiência do tempo, ele faz parte do nosso cotidiano quando, por exemplo, nós olhamos as horas do relógio, ouvimos relatos de pessoas mais velhas, percebemos o que mudou ou permaneceu de uma época para outra e, dentre outras. A noção de tempo, portanto, ela é ampla, pois abrange aspectos cronológicos, psicológicos e históricos. O chamado tempo histórico se relaciona com as ações e reflexões dos seres humanos. É o tempo das criações culturais. Da mesma maneira que os povos têm diferentes culturas, eles também possuem diversas formas de viver o seu tempo, de senti-lo, de contá-lo e de responder aos seus desafios. Ok? Bom, os ritmos de tempo. Em muitas sociedades rurais, os trabalhadores vivenciavam um tempo da natureza, ou seja, relacionado ao dia e à noite, às variações do clima, às épocas do plantio e da colheita e etc. Isso ainda pode persistir em vários lugares do mundo hoje. De acordo com o historiador francês Lucien Febvre, a população do campo na França do século XVI referiu seu tempo desta maneira. Por volta do sol levante, ou por volta do sol poente, né? Por volta do sol levante se referia aí ao amanhecer, né? Quando o sol nascia. E por volta do sol poente é quando no entardecer, no cair da noite, quando o sol ele se põe, né? No entanto, já em sociedades industriais contemporâneas, os trabalhadores de uma fábrica, por exemplo, vivenciam o ritmo de tempo marcado pelo relógio, mesmo porque as horas de trabalho em geral elas são vendidas por determinado preço, o salário, ou seja, o trabalhador ele vende a sua força de trabalho, né, em troca de um salário, né, por um determinado preço que é o salário, né? Assim, nesse tempo da indústria, também encontrada, é claro, em outras atividades profissionais, a jornada de trabalho ela não obedece mais ao nascer e ao pôr do sol, nem às variações do clima, mas às exigências da empresa. Ou seja, o tempo de trabalho ele passa a ser minuciosamente contado através do relógio. Okay? Nós também podemos falar ainda no tempo das sociedades pós-industriais, marcadas pela conectividade das comunicações, dos transportes e dos serviços no mundo globalizado. Um mundo ligado aos avanços da microeletrônica, da internet e da tecnologia da informática. Então, o desenvolvimento das comunicações, dos transportes, possibilitou estabelecer vastas redes que nos permitem reduzir consideravelmente, né, o tempo, né, a questão do tempo, beleza? Então, a gente também pode falar nesse tempo aí, simultâneo, conectado aí, né, através dessa rede de transportes e de serviços do mundo globalizado,
graças aos avanços da tecnologia, da microeletrônica, da internet, da tecnologia da informática e, bem recentemente, como eu falei ainda há pouco, né, dos smartphones, né, que nos permite manter contato com praticamente qualquer região do planeta, né, em tempo real, praticamente, ok? Onde quer que nós estejamos, ok? Bom, gente, o relógio, né, a maneira mais usual de se contar o tempo, né, a principal maneira de se contar o tempo hoje, né? Em nossas sociedades, as pessoas vivem consultando relógios. Mas esta forma de medir o tempo não foi praticada em todas as épocas e por todos os povos. Os primeiros relógios mecânicos eles foram instalados nas torres das igrejas, nos monumentos de praças, nos edifícios públicos. Atualmente, o relógio é considerado um instrumento para a organização das rotinas diárias. Por isso, nós encontramos o relógio no pulso das pessoas, no telefone celular, no computador, nos veículos, dentre outros lugares. O tempo do relógio passou a governar em grande parte o cotidiano das pessoas. Assim, a hora para acordar, para comer, para trabalhar, para tomar banho, para dormir, aí inclusive hora para lazer e para happy hour, né, que é para a hora feliz, para a hora de atividades prazerosas. E aqui nós temos algumas espécies, né, de relógios. Né? Essa daqui é o relógio de sol, que tem um ponteiro apontado no seu centro, e através da sombra projetada pelo sol, pela posição do sol, essas sociedades, né, que utilizavam esse relógio, elas contavam aí, elas administravam aí o seu tempo, ok? Aqui o ponteiro, a sombra projetada pelo ponteiro está apontada nessa direção, mas com o passar, né, com o movimento de rotação da Terra, a posição do Sol vai modificando e a posição da sombra também vai modificando, ok? Outro relógio bastante utilizado era o famoso relógio de ampulheta, né? Que nós costumamos usar aí para enfeitar a nossa casa, né? Que ele utiliza. Os primeiros utilizavam o mercúrio, mas como o mercúrio ele era bastante inconsistente, ele passou a ser utilizado a areia fina, né? O pessoal contava o tempo através determinadas atividades eram reguladas pelo tempo que a areia utilizava para passar do compartimento superior para o compartimento inferior desse relógio. Okay? O nome ampulheta se deve ao inventor desse relógio, que se chamava Carl Ampulhete. Tá? Aqui nós temos um exemplo de relógios mecânicos, né, que surgem no século XVI, geralmente em torres de igrejas. Okay? E aí, posteriormente, nós temos a evolução do relógio de pulso, os relógios digitais que vemos nos nossos smartphones, que podemos também utilizar em nossos veículos, né, nos acompanhando, ok? Então o relógio ele hoje governa praticamente a nossa vida, beleza? Bom, o calendário, né? Outro instrumento também que nós utilizamos aí para contar o tempo, que faz parte aí da nossa vida, né? Se o relógio ele é utilizado para se contar as horas, os minutos e os segundos, o calendário ele é um sistema que é utilizado para fazer a contagem dos dias, dos meses e dos anos. Tá? O calendário é um sistema que estabelece um modo de contar o tempo. O termo varia do latim calendário, o livro de contas no qual constavam os juros dos empréstimos pagos nas calendae, que corresponde ao primeiro dia dos meses romanos. Diferentes tipos de calendários foram desenvolvidos por povos como os judeus, cristãos e muçulmanos. Os calendários são, portanto, uma criação cultural e, por isso, têm uma história ou muitas histórias. Supõe-se que os primeiros calendários tenham sido criados entre 3.000 e 2.000 anos antes do nascimento de Cristo, provavelmente pelos chineses, egípcios ou sumérios, com base na observação do Sol e da Lua. Atualmente, o calendário cristão é o mais utilizado no mundo, embora nem todos os povos o tenham adotado. Muçulmanos e judeus, por exemplo, têm sistemas próprios de contagem do tempo. Bom, e aqui a gente vai dedicar atenção especial ao calendário cristão, que é o que nós utilizamos, ok? A gente talvez trabalhe outros calendários quando a gente abordar
outras sociedades, ok? E seus calendários aí de forma específica, ok? Bom, os povos cristãos têm como marco básico da contagem do tempo o nascimento de Cristo. Segundo o calendário cristão, as datas anteriores ao nascimento de Cristo recebem a abreviatura AC, ou seja, antes de Cristo, são contados de forma decrescente. E as datas posteriores podem vir acompanhadas ou não da abreviatura DC, que significa depois de Cristo. E essas datas posteriores ao nascimento de Cristo são contadas de forma crescente, ok? Cabe ressaltar que o ano do nascimento de Cristo já é diretamente o ano 1, tá? Não existe ano 0, ok? Então, no século XVI, o Papa Gregório XIII convocou uma comissão de astrônomos que promoveu ajustes no calendário cristão. O resultado ficou conhecido como Reforma Gregoriana e deu origem ao calendário utilizado ainda hoje. A Reforma Gregoriana foi colocada em prática a partir de 1582. Como outros calendários, o calendário cristão ele organiza o tempo em dias, semanas, meses e anos. Os períodos maiores podem ser agrupados de 10 em 10 anos, as chamadas décadas. Também podem ser agrupados de 100 em 100 anos, os chamados séculos, e também de 1000 em 1000 anos, os chamados milênios. O século é uma unidade de tempo muito utilizada nos estudos de história. Ele costuma ser indicado por algarismos romanos, tradição que vem da Roma antiga. O modo fácil de saber a que século pertence determinado ano é somar 1 ao número de centenas do ano. Por exemplo, no ano de 2020, o número de centenas é 20. Temos então. Então, quando a gente quer saber a que século pertence determinado ano, basta a gente pegar o número de centenas que corresponde aos 2 primeiros algarismos aqui desse ano. Quais são os 2 primeiros algarismos aqui? O 2 e o 0, o 20. Então, o 20, a gente vai somar mais 1, e dessa soma nós teremos aí o século 21, escrito assim, em algarismo romano. Ok? Agora, vamos supor que o ano 590, por exemplo. Como faz para a gente saber a que século pertence esse ano? Se ele só tem 3 algarismos. Ora, gente, a regra é a mesma. Basta você acrescentar um 0 à esquerda do 5, ok? 5 mais 1, teremos aí século 6, ok? Então, a regra basicamente é essa. Assim, 2020 pertence ao século 21, conforme a gente viu aqui. No entanto, quando o ano termina em 00, como o ano 2000, por exemplo, nós temos uma exceção à regra anterior. Nesse caso, o número de centenas já indica o século. Então, por exemplo, nós temos aqui o ano 2000. Basta a gente eliminar os 2 últimos zeros e nós já teremos o século 20, ok? Terminou em 00, você elimina os 2 últimos zeros e aí você terá o século desse ano, aqui no caso século 20. 1900, elimina o 00, século 19. Ano 500, 3 algarismos, mas mesmo esquema, termina em 00, elimina o 0, século 5, beleza? Então é uma regra bem simples aí de você saber a que século determinado ano pertence um determinado ano, ok? Bom, e aqui chegamos no tema das periodizações históricas, né? Eu sempre costumo dizer aos meus alunos que o historiador adora periodizar, né? Ou seja, dividir o tempo em períodos, ok? Bom, gente, periodizar significa separar ou dividir em períodos, isto é, em espaços de tempo demarcados por eventos considerados significativos. Os historiadores eles elaboram periodizações históricas como forma de ordenar, compreender e avaliar os acontecimentos e temas estudados. Vejamos, por exemplo, o caso de uma periodização da história que se tornou tradicional, elaborada por historiadores europeus que davam maior importância às fontes escritas e aos fatos políticos europeus. Nesta periodização, eles chamaram de pré-história o período anterior à invenção da escrita e estabeleceram como marcos divisórios das idades acontecimentos ocorridos na Europa ou ela relacionados. Deixaram de lado
a história de sociedades e outros continentes, como América, Ásia e África, né? Então, essa periodização você já deve ter aprendido, né, lá no 6º ano do ensino fundamental. E essa periodização deve ter acompanhado vocês durante todo o ensino fundamental, todo o ensino médio, que divide a história nos seguintes períodos, né? A pré-história, que iria desde o surgimento do ser humano, há lá milhões de anos atrás, até o aparecimento da escrita, em cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Aí nós teríamos a Idade Antiga ou Antiguidade, que vai do aparecimento da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Aí nós teríamos a Idade Média, que vai da queda do Império Romano do Ocidente até a tomada de Constantinopla, no Império Bizantino pelos turcos, em 1453. Aí nós teremos a Idade Moderna, que vai da tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa, ocorrida em 1789. E, por fim, nós teremos a Idade Contemporânea, que vai da Revolução Francesa até os dias atuais, beleza? Então, essa é a divisão clássica aí da história. No entanto, essa periodização tradicional, ela tem algumas críticas, né? Alguns historiadores dirigem críticas a essa periodização, né? Uma dessas críticas é em relação ao termo pré-história, né? Que costuma ser muito criticado, pois o ser humano, desde o seu surgimento, é um ser histórico, né? Ou seja, ele já produz história, já faz história, mesmo que não tenha utilizado a escrita. Nesse exato momento, nós estamos fazendo história. Tá? Então, o ser humano é um ser histórico desde o seu surgimento na superfície terrestre, mesmo que não tenha utilizado a escrita. Então, nesse caso, outras expressões foram propostas para denominar os povos sem escrita, como povo ágrafo ou pré-letrado. Mas o uso dessas expressões não se generalizou, tanto quanto o termo pré-história. Por esse motivo, podemos eventualmente também utilizar esse termo, desde que nós estejamos cientes de que todo o passado humano faz parte da história, isto é, das inúmeras histórias. Ok? Outra crítica à periodização tradicional se refere ao seu caráter eurocêntrico, ou seja, pelo fato de que ela foi elaborada com base no estudo de apenas algumas regiões da Europa, do Oriente Médio e do Norte da África que teriam relações com a história europeia. Portanto, ela não pode ser aplicada a todas as sociedades do mundo. No entanto, nós podemos observar que essa periodização ela ainda serve de referência para denominar muitas disciplinas históricas lecionadas em várias universidades do Brasil e do mundo, beleza? Por fim, há um problema próprio de toda a periodização, né? Toda periodização histórica, seja ela tradicional ou seja de outro tipo de periodização, ela elege certos fatos ou acontecimentos como marcos dos períodos, dando a falsa impressão de que as mudanças históricas ocorrem repentinamente. Então, embora exista o costume de adotar o evento como símbolo de uma transformação, nós podemos dizer que, a rigor, é impossível que um único fato ele possa inaugurar ou encerrar um período histórico. Em geral, as grandes mudanças históricas fazem parte de um processo longo e gradativo. Assim, nós entendemos que toda periodização contém algo de arbitrário. Todavia, pode funcionar como forma de convenção social. Então, gente, toda periodização, como eu disse, né, ela é arbitrária, né, pois ela prioriza determinados fenômenos, né, determinados marcos, para determinar o fim e o início de determinados períodos, ok? No entanto, a gente sabe que as mudanças elas são processuais, né? As transformações ocorrem, mas elas coexistem com o antigo, e assim vai ocorrendo aí ao longo do tempo, beleza? No entanto, as periodizações elas servem como uma forma de convenção social, ou até mesmo para auxiliar a gente, né, no estudo da história, né? Didaticamente, as periodizações servem para nos auxiliar aí, no estudo da história, beleza?
Bom, gente, com isso nós encerramos mais um vídeo aí, tutorial de ciências humanas, ok? Falando sobre a importância da história. A gente continua na aula que vem falando sobre as ciências sociais, ok? Então, é isso aí. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente continua com essa temática aí na próxima aula, no próximo vídeo, beleza? A gente vai falar sobre sociologia, ok? Dando continuidade a essa série de ciências humanas, beleza? Então, mais uma vez eu peço que você dê um like, se inscreva no nosso canal, ajude o curso Proferem a dar aquele up, ok? Então, galera, um forte abraço e até a próxima.